Oi, galera dos primeiros anos, tudo joinha aí? Sobrevivendo à quarentena, ficando em casa? Beleza. Gente, esses meus vídeos, não vai ser mais de um, tá? Porque provavelmente eles vão ficar longos. Eu vou ler as questões que eu passei pra vocês e vou responder uma por uma, tá? Se mesmo assim, depois dos meus vídeos, vocês não entenderem as questões, mandem mensagem, tá? Questionando, tirando dúvidas. Tá? Até porque, como eu sempre falo, eu não sou a dona da verdade, eu posso errar aqui. Então, se vocês perceberem algum erro meu, por favor, falem. Professora, errou aqui, ali. Então, beleza? Vamos lá. Então, questão número 1. Quais as estruturas básicas de uma célula viva? Então, as estruturas básicas de uma célula viva, de qualquer célula viva que exista no nosso planeta: membrana plasmática, citoplasma e material genético, tá? Lembrem, eu expliquei em sala de aula, naquelas turmas que eu consegui entrar, da desconstrução do núcleo. Não são todas as células vivas que têm o núcleo, que tem aquela membrana que envolve o material genético. Um exemplo desses seres são as bactérias, tá? Questão número 2. Em relação aos envoltórios celulares, membranas que envolvem a célula, a gente pode afirmar o quê? Na número 2, a nossa resposta é a letra D. A letra D é: todas as células dos seres vivos têm membrana celular, tá? Sim, todas as células dos seres vivos têm membrana celular. Membrana celular é um sinônimo de membrana plasmática, tá? Letra A. Por que não é a letra A? Vamos lá. Todas as células dos seres vivos têm parede celular. Parede celular é uma estrutura que envolve as células de alguns seres vivos, tá? Quais seres vivos? Os fungos. Os fungos têm parede celular feita de quitina, tá? Alguns insetos têm parede celular e aí a parede celular também é feita de quitina. E as plantas têm parede celular feita de celulose. Mas a gente não pode dizer que todas as células vivas têm parede celular. As nossas células não têm parede celular, tá? Por isso que não é a letra A. Letra B. Somente, olha a interpretação de texto, as células vegetais, olha o que eu expliquei na letra A, tem membrana celular. A gente viu lá na número 1 que todos os seres vivos têm membrana celular, membrana plasmática. Então, não é a letra B, não é somente as células vegetais. São todos os seres vivos, tá? Letra C. Por que não é a letra C? Somente as células animais têm parede celular. Eu expliquei na letra A. Quem tem parede celular? Fungos, insetos e vegetais, plantas, tá? Letra E. Fungos e bactérias não têm parede celular. Então, de novo, os fungos têm parede celular, feita de quitina. Então, não é a letra E, tá? Então, letra D na número 2. Feito? Vamos para número 3 aqui. Prestem atenção na interpretação do texto, tá? Devido à sua composição química, a membrana é formada por lipídios e proteínas, tá? Lembrem lá, lipídios e proteínas, as duas substâncias básicas que compõem qualquer membrana celular. Ela é permeável, ela deixa passar muitas substâncias de natureza semelhante a essa estrutura, lipídios e proteínas. Alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade, devido ao seu tamanho. Então, alguns íons são pequenos, passam facilmente através da membrana. No entanto, certas moléculas maiores precisam de uma ajudinha extra para entrar na célula. Tá? Então, elas vão entrar se utilizando de proteínas,
tá? Nas turmas que eu consegui entrar, eu expliquei isso. E aí a explicação tá ali, ó. Essa ajudinha envolve uma espécie de porteiro. Quem é esse porteiro? Algumas proteínas, tá? Vamos às alternativas. A resposta certa da número 3 é a nossa letra A, que diz ali: o que se refere à autora do texto? Ao modelo mosaico fluido, desculpa. Da membrana plasmática, sim. E a difusão, tá? E ao transporte ativo. Então, difusão é o transporte através da membrana plasmática sem gasto de energia, e o transporte ativo, que vai ter um gasto de energia da célula para poder trazer determinadas substâncias de dentro para fora ou transportá-las de fora para dentro da célula, tá? Vamos ver as alternativas do porquê que não é a letra B. Letra B. Ao modelo mosaico fluido, até aí tá ok, e a osmose e o transporte passivo. Transporte passivo, as difusões, lembra que eu passei para vocês, são tipos de transporte passivo. Então, essa parte estaria certa. Não tá certo ali é a osmose. A osmose é transporte de água através da membrana plasmática. E ela não fala sobre o transporte de água ali, tá? Por isso que não é a letra B. Vamos para a letra C. A permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva é a capacidade que a membrana plasmática tem de controlar o que entra e o que sai da célula. Não é isso que a autora fala no textinho, tá? E ao transporte ativo e transporte passivo. Não é na ordem, né? Não é respectivamente isso que ela fala. Primeiro ela fala do transporte passivo e depois ela fala do transporte ativo. E tá ao contrário na letra C. Letra D. Ela se refere aos poros da membrana plasmática, à osmose e à difusão facilitada. Não, ela não se refere a nenhuma dessas três coisas, não, pelo menos não nessa ordem. A osmose a gente viu na letra B que não é a osmose. Letra E, aos poros da membrana plasmática, a difusão e a permeabilidade seletiva da membrana. Não é essa, tá? A nossa resposta número 3 é a letra A. Ok? 4. Vamos lá, número 4. Ao estudar para o vestibular, decidi mais aqui. Ao estudar para o vestibular, um candidato percebeu que ainda tinha dúvidas em relação aos processos de difusão simples, difusão facilitada e o transporte ativo através da membrana e pediu para outro vestibulando pediu ajuda para outro vestibulando. Ele utilizou a figura abaixo, vocês têm a figura aí, então acompanhem a explicação olhando a figura, tá? Para explicar os processos. Para testar se o colega havia compreendido, indicou os processos A, B e C, tá? Então, a gente tem os processos A, B e C. Então, eu vou tentar virar a câmera aqui para a imagem. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Tô aumentando aqui, né? Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Acho que vai ficar espelhada a imagem para vocês, tá? Então, vamos ver se eu consigo. Então, na letra A, que é esse daqui, tá apontando o meu dedo, acho que vocês conseguem enxergar, tá? Na letra A, a gente tem o quê? A gente tem o transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração, tá? Então, o que é o gradiente de concentração? O gradiente de concentração, ele tá indicado aqui, ó, no final da imagem. Então, o gradiente de concentração na difusão simples, tá? Que não tem gasto de energia e que não utiliza uma proteína para auxiliar no transporte, ele ocorre da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, tá? Então, difusão simples. O segundo exemplo que está na letra B é a difusão facilitada. A difusão facilitada também vai ocorrer da direção da onde está mais concentrada a substância para onde está menos concentrada,
mas vai utilizar uma proteína para fazer esse transporte da substância, tá? Então, a difusão facilitada, ela utiliza uma proteína para auxiliar nesse transporte, certo? Já na letra C, a gente tem o transporte ativo. Olha lá, o transporte ativo ele ocorre ao contrário do gradiente de concentração, da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado, e ele envolve gasto de energia, tá? Então, essa explicação que eu dei para vocês é o que vocês têm que escrever. Essa resposta ela é escrita, não é de marcar alternativa. Então, respondam letra A, difusão simples, sem gasto de energia. Letra B, difusão facilitada, sem gasto de energia, mas com auxílio de uma proteína transportadora. E a letra C, transporte ativo com gasto de energia. E falem sobre o gradiente de concentração, tá? Citem isso. Quem vai a favor e quem vai contra. Quais os transportes vão a favor e quais os transportes vão contra. Beleza? Então, escrevam isso, tá? Em forma de textinho, as respostas de vocês, A, B e C, ok? Vamos lá para número 5. As moléculas de glicose atravessam a membrana plasmática das células intestinais, combinadas com moléculas de proteínas denominadas permeases. É só um nome para a proteína que está na membrana plasmática, tá? Permease. Não se apavore. Esse processo é denominado o quê? Lembrem lá. Transporte passivo com uso de proteínas é a difusão facilitada, que é a nossa letra B. Não é um transporte em massa, que está na letra A. Não é uma endocitose, eu nem falei isso para vocês. Eu acredito que nem tenha isso nos textos que eu passei para vocês, tá? Não é um transporte ativo, porque o transporte ativo vai precisar de gasto de energia. E não é a osmose, porque a osmose sempre vai ser transporte apenas de água. Ok? 6. Vamos falar para 6. Para a ocorrência da osmose, transporte de água, é necessário que... Então, a número 6, a resposta certa é a letra B. A letra B diz assim: as concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam diferentes. Então, para que ocorra a osmose, a concentração de soluto dentro ou fora tem que ser diferente. Certo? Tá? Letra A. Por que não é a letra A? As concentrações de soluto fora das células sejam iguais. Então, as concentrações, se a concentração de soluto dentro e fora da célula for igual, a água não vai entrar nem sair, vai ficar quietinha ali e não vai entrar nem sair. Por que não é a letra C? Tem que existir, tá escrito ali, haja ATP disponível na célula para fornecer energia necessária ao transporte de água. Transporte de água não gasta energia, tá? Letra D. Haja um vacúolo no interior da célula no qual o excesso de água é acumulado. Não. Essa parte do vacúolo, não, até porque células animais não têm vacúolo, tá? Então, não tem nada a ver. Não foi falado em nenhum momento sobre vacúolo na osmose. E letra E, não é a letra E. Haja uma parede celulósica envolvendo a célula. Células animais não têm parede celulósica, então, tá? Então, não é a letra E. A relação não tem nada a ver. Então, a nossa resposta é a letra B, tá? Número 7. Vamos lá. A número 7, a nossa resposta é a letra A, que se refere às alternativas 1 e 2 ali do texto. Então, vamos lá. Tem uma imagem esquemática de uma membrana plasmática, tá? Então, a imagem a seguir representa a estrutura molecular da membrana plasmática de uma célula animal. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir.
Os fosfolipídios têm um comportamento peculiar em relação à água. Uma parte de sua molécula é hidrofílica, gosta da água, e uma outra é hidrofóbica, tem fobia, não gosta de água, favorecendo a organização em dupla camada. Então, a parte hidrofóbica fica ali no meio, que é aqueles risquinhos, a hidrofílica fica do lado de fora, que é aquelas bolinhas. Tá? 2. A fluidez, né, que a membrana plasmática ela é fluida, é atribuída às membranas celulares, é decorrente da presença dos fosfolipídios. Sim, tá certa. 3. A bicamada lipídica da membrana, na bicamada lipídica da membrana, os fosfolipídios têm a sua porção hidrofílica voltada para o interior dessa bicamada e a sua porção hidrofóbica voltada para o exterior. É o contrário, a número 3 não tá certa. Número 4, os fosfolipídios formam uma barreira ao redor das células, impedindo a passagem de moléculas e íons solúveis à água. Facilita, né? Que são transportados através das proteínas intrínsecas da membrana. Não. Tá? Então, não é a número 4. Por quê? Porque muitos íons entram e saem. Lembram que a água entra facilmente? Então, existem alguns íons pequenos, tá? Ela não impede totalmente a passagem de algumas substâncias. Então, assim, aquela parte ali, ó, forma uma barreira impedindo a passagem de moléculas e íons solúveis em água. Se é solúvel na água, vai entrar mais fácil através da membrana, tá? Então, a gente tem a resposta 1 e 2, letra A. Beleza? Vamos corrigir até a número 8 e aí eu mando esse vídeo para vocês e vocês me dão um feedback se é por aí o caminho que eu faço com vocês, beleza? Vamos lá. Número 8. A figura abaixo representa uma célula de uma planta jovem, tá? Então, a gente tem ali a imagem, vocês têm a imagem, tá? Vamos lá, vou tentar aumentar aqui. Opa, desci na imagem, é aqui. Então, vamos lá. Tem a imagem da célula, né? Da célula vegetal. Acho que tá dando pra ver. Não tá? Vamos ver. Considere as situações. Situação 1 aqui embaixo. A célula é mergulhada em uma solução hipertônica. 2. É 1 ou 2 é só as características, não tem relação com as imagens. A célula mergulhada, se essa célula fosse mergulhada em uma solução hipertônica, como que ela ficaria? 1, 2 ou 3. E se essa célula fosse mergulhada numa solução hipotônica, como que ela ficaria? 1, 2 ou 3. Então, vamos lá. Dentre as figuras numeradas, de 1 a 3, quais representam o aspecto da célula, respectivamente, nas situações 1 ou 2? Então, como que a célula vai ficar? No 1, se ela for mergulhada numa solução hipertônica, ou número 2, se ela for mergulhada numa solução hipotônica, tá? Então, sendo mergulhada numa solução hipertônica, vou pegar a cola aqui que, né, também preciso. Então, uma solução hipertônica significa que ela tem mais soluto do lado de fora da célula. Tendo mais soluto do lado de fora da célula, a célula vai murchar, a célula vai perder água, tá? A tendência da célula é botar água para fora. Lembrem, a água sempre vai ir da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Então, a célula vai murchar. Aonde que a célula murcha? Na imagem 3, tá? Número 2, se a gente mergulha aquela célula numa solução hipotônica. Uma solução hipotônica, ela tem menos soluto do lado de fora, tem mais soluto do lado de dentro. Então, a tendência é que a água entre na célula, tá? Lembrem, a água sempre vai passar da onde tem
menos soluto para onde tem mais soluto. Se a gente tem mais soluto dentro da célula, a água vai entrar. O que vai acontecer? A célula vai inchar. Essa característica da célula está representada na número 1, tá? Então, a resposta da número 8 é a letra D. Ok? Gente, terminei essa explicação. Assistam o vídeo, corrijam as questões de vocês. Assim que vocês me derem o ok, passem para a aluna responsável do grupo mesmo, tá? Não precisa me mandar nada lá na turma, lá na nossa turma do Classroom, do Google Classroom, tá? Não mandem lá. Mandem só respostas, feedback e me respondam se é esse o caminho. Se tá legal assim, se não tá, ok? Acho que era isso. Um beijinho, tô com saudade da zoeira, da bagunça, das brigas, de ficar xingando você, de puxar a orelha, né? Mas é isso, fiquem em casa, esperamos que tudo isso se resolva o mais rápido possível, tá? Comportem-se. Beijo!